Capítulo 5, verso 16. Para quem não tiver a palavra de Deus, eles vão colocar aqui nas televisões para vocês poderem acompanhar junto. Amém? Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Amém? O espírito contra a carne é uma briga que vai ter durante toda a nossa vida. A nossa carne querendo ser maior que o Espírito de Deus. A nossa vontade, os nossos desejos querendo competir contra a vontade de Deus. Essa vai ser uma briga, eu sempre gosto de falar, vai ser uma, que nem foi falado, numa corda, um lado a nossa vontade e do outro lado a vontade de Deus. Quanto mais nós fizermos uma coisa mais de um lado, mais perto nós vamos estar de Deus, quanto mais perto da vontade de Deus nós fizer. E quanto mais nós cumprirmos o que o nosso corpo deseja, mais longe de Deus nós vamos estar. Essa é sempre uma briga. Mas por que isso? Por que foi dito isso? Isso, hoje em dia, muitas vezes, nós acabamos colocando a nossa vontade como sendo a vontade de Deus. Nós viemos e cremos que, às vezes, o que nós queremos, a nossa vontade de estar no mundo, coisas do mundo, coisas que queremos fazer, são coisas da nossa carne. E nós estamos levando isso para dentro de nós, pensando que é a vontade de Deus, mas não é. Muitas coisas que estão lá fora, que nós queremos fazer, não é a vontade de Deus. Ah, mas como é que eu vou saber a vontade de Deus? Como que é a vontade de Deus? É só ler a palavra de Deus. Todos os ensinamentos que Jesus deixou e disse, e ele fez bem simples para todo mundo ler, essa é a vontade de Deus. Até as próprias cartas, depois que Paulo escreveu, que essa aqui que nós lemos é uma, que é Gálatas, teve Coríntios, teve um monte, é a vontade de Deus para a nossa vida. Mas como eu sei quando é Deus que está falando comigo? Quando é que eu sei quando alguém está falando comigo que essa vai ser a vontade de Deus? Quando você ouve falar alguma coisa de Deus e aquilo mexe dentro de nós, alguém falou, Deus não quer que nós façamos isso. Deus nos quer que nós sejamos em santidade, que nós façamos o bem, que nós não pecamos. E aquela pessoa fala e nós sentimos dentro de nós que alguma coisa mexeu lá dentro. Nós sentimos aquele sentimento, um pouquinho de aperto. E esse aperto que nós sentimos dentro, que nós estamos fazendo alguma coisa errada, não é por ali o caminho. Esse aperto é o Espírito lutando contra a carne. Quando nós sentimos que a palavra de Deus entra dentro de nós, mexe, que nós sentimos que ela aperta o nosso coração, é o nosso espírito lutando contra a carne. É a nossa alma pedindo pela salvação, para que nós possamos ficar mais perto de Deus, para que nós conseguimos chegar mais perto dele, para que nós pequemos menos. Quanto mais Espírito de Deus nós estiver, mais nós vamos matar a carne, mais perto de Deus nós vamos estar. Mas por que fazer isso, fazer a vontade de Deus? Quando nós precisarmos de uma cura, que Deus nos abençoe, que nós estivermos buscando uma cura, buscando uma bênção, viemos para a igreja, nem que seja pela primeira vez, mas estamos procurando uma bênção para a nossa vida. A primeira coisa, vamos matar a nossa vontade carnal. Vamos buscar Deus, somente Deus, buscar as coisas do Espírito. Quando nós vamos diminuindo essa parte desse desejo, esses nossos desejos carnais, e começarmos a buscar mais o Espírito, vai ver quanto mais fácil Deus vai poder nos abençoar. Como Ele vai poder entrar dentro do nosso coração. Às vezes, não consigo dormir de noite, não tenho paz nessa vida. Vamos matar um pouco desses desejos carnais. Vamos buscar mais Deus. Vamos tentar chegar mais perto de Deus. Você vai ver como você vai, metade, 100% disso aí vai sumir. Deus vai estar presente quando você for se deitar na sua cama de noite e você vai poder ter um sono tranquilo.
você vai ver que todos os problemas que estão te afrontando já não vão ser mais tão grandes. Ele vai te apontar uma direção, ele vai te apontar uma solução, ele vai poder te tirar da depressão, porque a depressão é a falta de vida, mas a falta de vida é a falta de Deus. Deus é vida. Nós podemos ter Deus em nosso coração que a depressão vai embora. Ela pode bater a porta, mas ela não vai conseguir entrar dentro do nosso coração. Ela só bate e vai embora, porque nós temos em quem se apegar. O Deus, o Espírito que Ele deixou com nós, Jesus disse que Ele ia embora, mas o Espírito Santo Ele ia deixar para nos consolar, para nós sermos o nosso companheiro. Mas nós só podemos ter esse Espírito Santo dentro de nós quando nós matamos esses desejos da carne. Que nem eu disse, as pessoas estão às vezes confundindo desejos da carne, desejos humanos, os próprios desejos, como sendo desejos de Deus. E levam isso para dentro da igreja. Mas Deus quer santidade. Deus quer realmente uma conversão, um sentimento mútuo, que nós chegamos aqui na igreja, na casa de Deus, e adorarmos Ele. Porque quando nós viemos à casa do Senhor, que nós nos propusemos a vir aqui, uma boa parte daquele nosso desejo carnal nós já eliminamos. Pois quando nós estamos na presença de Deus, eu sempre tive isso na minha vida, entramos naquelas portas, entramos na porta na casa do Senhor, a mente fica focada em Deus. E nós se ocupando em Deus, os desejos carnais vão sair. Essa vontade, mas o que você vem dizer sobre desejos carnais, essas coisas? É só continuar lendo a leitura. Acredito que a maioria das pessoas já sabe o que é. Aqui ele deixou bem discriminado o que é, o que vem a ser esses desejos. Mas por que ali de fora tem tantas coisas diferentes, tantas pessoas fazendo coisas diferentes? Essa igreja pode alguma coisa, essa outra igreja aqui não pode outra, lá pode fazer tal coisa, aqui não pode. Deus nos quer por completo. Deus quer no nosso coração, quer. Mas por que então tem tantas coisas diferentes se a palavra de Deus é uma só? Sim, a palavra de Deus é uma só. Deus nos quer por completo. Só que a diferença está em quem realmente colocou de lado os desejos carnais e realmente prega só a palavra de Deus. Segue só a palavra de Deus. Segue o Espírito. Ali que está a diferença. Essa é a diferença. Porque em muitos lugares, o espírito da carne, a carne acabou ocupando o lugar do Espírito de Deus. Por isso que há muitas diferenças. Eu sempre gosto de contar histórias para ter comparativos, para ver como é que funciona. Alguém já ouviu falar do imperador Domiciano? Foi lá de Roma. Ele está na Bíblia, tá? Depois eu vou dizer onde é que ele está. Vocês pensem comigo. Sempre quando eu falar, tentem levar para um paralelo para a vida atual, como ensinamento, para quando tiver dificuldades, passarem por alguma coisa, ver que nos tempos da Bíblia acontecia exatamente a mesma coisa. Jesus curava naquela época e continua curando hoje. Problemas com as pessoas aconteciam naquela época e acontecem hoje também. Jesus resolveu naquela época e resolve hoje também. Só basta nós acreditar e ter esse passo de fé, de realmente começar a matar um pouco esses nossos desejos carnais e ter mais o Espírito de Deus conosco. Esse imperador Domiciano, ele pegou um lugar, faça um comparativo com o dia de hoje. Pegou um lugar assim, Roma, assim, foi depois já de Cristo, tá? Ele pegou lá e pegou assim praticamente Roma depois de um borbulhão de coisas, tá? Porque antes dele teve um imperador chamado Nero. Esse aí acho que todo mundo já ouviu falar, né? Que chegou a tacar fogo lá em Roma praticamente, literalmente. E o que ele fazia? Cara, ele era como político, assim, falando assim, como hoje parece que o Brasil gosta de falar em política. Eu particularmente tenho nojo de falar em política, mas o Brasil parece que tem esse... Como político, esse imperador, olha, 100%, tá?
O que ele fez? A primeira coisa que ele fez, ele encheu de regra, encheu de lei. A primeira coisa que ele fez, porque tinha um monte de funcionário público roubando dinheiro, tinha os governadores nos lugares roubando dinheiro, ele chegou lá, encheu de lei, proibiu os caras de roubar e os caras pararam de roubar. E ele começou a erguer a nação. Bah, que cara, né? E esse cara aí tá 100%, tá show de bola. Olha só o que ele fez. Além disso, ele tinha um bom apelo por costumes e tradições. Costumes bons e tradições boas. Tá. Aí que agora que eu sempre gosto de falar, entrar num ponto, tá? Tradição e costume é bom, depende de quem. Tradição e costume bom é do Senhor Jesus. Uma tradição boa e um costume bom é a palavra do Senhor. Por exemplo, o costume desse imperador e tradição que ele queria manter, que ele queria que as pessoas seguissem, era o costume e tradição romano. Muitas vezes as pessoas confundem, porque aquela pessoa é de tradição, aquela pessoa é firme, é bom. Não, só é bom se segue Jesus. Se a pessoa segue a Cristo, o costume é bom. Mas se ela não segue, não é bom. Não é porque você tem uma tradição, porque você tem um costume que é bom. Muitas pessoas acabam botando tradições, fardos sobre as pessoas, costumes, eu gosto de falar dogmas dentro da igreja. Isso não vem de Jesus. Isso não pertence a Jesus. Jesus quer que o nosso interior seja completo pelo Espírito. Ele quer que nós matamos os nossos desejos carnais. Quando nós matarmos a maioria dos nossos desejos carnais, com certeza nós vamos saber como se comportar perante o público. E olha só como que é. Por isso que eu disse para traçar um paralelo. Para você ter uma ideia, esse imperador, tá? Ele chegava a obrigar as pessoas, quando fossem em algum evento público. O que seria um evento público? Naquela época, eventos públicos seriam execuções, teatros ou coisas do gênero. Eles usarem uma toga que eles só usavam que nem se fosse casamento. Vamos passar para os dias de hoje. Ele obrigava os seus cidadãos, que nem se fosse hoje, obrigasse as pessoas a virem de terno e gravata. Era o que esse imperador fazia, porque hoje em dia nós não usamos toga. Não tem nada relacionado. Imagina se tem alguma coisa relacionada, né, com os dias de hoje, né? Olha só o que ele fazia as pessoas virem. Mas tinha o que eu quero falar agora, que é o que eu venho falar da carne e do espírito. Por que as pessoas sentem, quando nós sentimos essa coisa dentro de nós, que é a palavra de Deus entrando no nosso coração, é Jesus, que ela mexe aqui dentro, que ela aponta onde que nós estamos errados. Porque o Senhor Jesus veio na terra para nos ensinar o caminho certo, para que nós possamos chegar lá no fim e termos a nossa salvação. É por isso que Ele veio, para nos dar essa chance, que nós conseguimos, que nós passamos por essa vida. Ele chegou a deixar o Espírito Santo, para que seja nosso companheiro, para que Ele nos ajude durante essa nossa jornada. Para que Ele nos ajude, para que nós conseguimos suportar os nossos desejos e tenhamos mais o Espírito de Deus dentro de nós. Ele deixou o melhor amigo de Deus junto com nós. Olha a oportunidade que nós temos hoje. E quando nós sentimos essa coisa, aquele imperador, como ele gostava de tradições e costumes, tinha uma coisa que ele queria que fizesse, que Deus não quer. O que era? Adorar os seus deuses. E Jesus disse que só há um Deus. Só há um caminho. Os outros deuses são todos falsos. E aquele imperador não queria. Aquele imperador queria seguir os seus costumes e tradições. Então ele queria continuar fazendo as festas que ele fazia naquela época. Para vocês terem ideia, as festas duravam semanas. A maior parte das cartas que foi para educar o povo, porque eles tinham o costume de comer, depois vomitar,
para comer de novo. E o imperador não queria deixar essas coisas de lado. Ele estava querendo deixar as coisas da carne mais alta que o Espírito de Deus. Só que quando a palavra de Deus chega a nós, que ela toca o nosso coração, aquilo mexe dentro de nós. Isso vai incomodar, porque Deus é santo e nós somos pecadores. Mas graças a Jesus nós temos essa chance de podermos louvar Ele, podermos cantar, podemos chegar, pedir diretamente. Eu sempre disse, às vezes as pessoas usam, eu vou pedir para aquela pessoa, para aquela ore que ela interceda por mim. Digo, só tem um intercessor. E nós podemos falar direto. Em nome de Jesus nós falamos direto com Deus. Para que nós vamos querer botar outros caminhos no meio? Outras coisas no meio? Quando você for... Não é melhor quando você vai comprar alguma coisa assim, que você fala diretamente com o dono de tal lugar? Não é melhor? E Jesus deu essa chance para nós. Ele intercede ao Pai por nós. Nós temos o caminho direto. Porque às vezes nós acabamos complicando as coisas? Querendo colocar um monte de dogmas, fazer sacrifícios. Não precisa fazer sacrifício. O sacrifício já foi feito. Jesus já fez o sacrifício na cruz. Nós não precisamos fazer outro sacrifício. Nós não precisamos ficar andando de joelhos 5 quilômetros. Jesus já fez esse sacrifício. A única coisa que Ele quer é que nós realmente seguimos a palavra dEle, colocamos o Espírito e abandonemos as coisas da carne. Quanto mais de Espírito nós colocarmos dentro de nós, o Espírito de Deus, quanto mais buscar Ele, quanto mais nós seguirmos Ele, Deus vai poder operar cada vez mais em nossa vida. Você vai ver como você vai ter uma vida mais tranquila. Não uma vida sem problemas, uma vida sem tribulações. Problemas e tribulações nós vamos ter durante a vida. A diferença de estar e não estar com Jesus é que com Jesus nós sabemos como enfrentar esses problemas, independente de qual seja. O momento que nós tivermos o Espírito de Deus dentro de nós, nós vamos saber resolver. Ele vai dar paciência, Ele vai dar calma, Ele vai saber contornar situações. Porque quando nós não pudermos mais operar, nós não soubermos mais o que fazer, aí é que Deus opera. Deus sempre opera no impossível. O possível, eu sempre digo, cabe a nós a fazer. Quando Deus realmente vê que você não consegue mais fazer alguma coisa, não tem jeito, é impossível, aí é que Deus opera. Porque aí ele vai mostrar para você que Ele é Deus. Porque Ele é santo e Ele pode operar as coisas. Olha quanto Jesus deu para nós, Ele deu a chance de nós podermos falar direto com o Pai. Que nem eu falo, 100 caminhos. E voltando nesse imperador ali, isso batia nele. Ele não ia poder mais fazer as festas, não ia poder mais fazer aquelas coisas, aquelas beberices. E o que ele fez daí? Eu que nem falo, a mesma coisa que todos hoje em dia podemos fazer, só tem duas opções. Eu gosto de Deus por isso. Ele não tem um meio termo. É sim ou não. Ele tinha duas opções. Uma, realmente aceitar Deus em seu coração, se converter e seguir a Jesus, ou abandonar tudo. Só tem essas opções. Seguir a Deus, salvação, vida eterna. Não servir a Deus, não aceitar os seus ensinamentos, o destino é o inferno. E o que o imperador fez? O que a carne gosta de fazer. Porque a carne sempre é mais fácil de agradar. Você pode ter certeza disso. A carne é sempre mais fácil de agradar. E o que o imperador fez? Vou seguir a carne. E o que isso diz? Então, todas as pessoas que falavam para ele de Jesus, que falavam sobre a palavra de Deus, que havia nascido um menino que teria dado a salvação para todos, que expiou todos os pecados, que nós, no nome deles, poderíamos ser salvos, mesmo que não fôssemos judeus.
Ele escolheu o outro lado. Então, todas as pessoas que falavam isso, que chegavam para ele, que diziam, cara, tu está fazendo errado. Tu está fazendo errado. O que ele fazia? Ele acusava as pessoas de difamação. E o que era uma pessoa acusada de difamação naquela época? Tinha duas coisas. Uma era a morte. Não tinha meio termo, tá? Ele matava. Ó, tu me difamou, tu falou do Senhor porque tu está me difamando. Você está dizendo para mim que os meus costumes, que os meus antepassados passaram é errado. Você está me difamando. Corta a cabeça. E teve um apóstolo que conheceu ele. Porque esse imperador, ele era, que nem eu falei, politicamente, ele deixou o Império Romano em paz. Acreditem se quiser. Nos olhos do ser humano, show de bola. Ele conseguiu, ele tinha finanças com ele, ele estabilizou economicamente o país, ele parou com guerras internas, ele parou com tudo, ele era o cara. Só que tinha um detalhe, ele seguia os costumes romanos e não seguia Cristo. Isso é um grave erro. Nós não devemos seguir pessoas que seguem costumes ou tradições mundanas. Nós temos que seguir a Cristo. Nós temos que seguir os ensinamentos dele e não a pessoas. Por quê? Esse imperador, antes de ser imperador, ele estava num lugarzinho chamado Jerusalém, fazendo o cerco dos judeus. Já ouviram falar dessa passagem? Que o Império Romano ficou extremamente brabo, inclusive Jesus tinha dado essa profecia. Eles cercaram Jerusalém e mataram todo mundo. Esse imperador, esse Domiciano, antes de ser imperador, ele estava lá como um capitão, um general de guerra lá na frente. Quando ele soube que ele podia ser o imperador de Roma, ele pegou e capou a mula de lá, foi lá, tomou o trono e deixou o amigo dele lá para matar o resto das pessoas lá, quando estavam no cerco. É gente muito boa, como você pode ver. Politicamente ele foi bem, economicamente ele foi bem, só que com Deus ele estava extremamente longe. Estava totalmente errado. Mas por que você está falando disso? E hoje, estamos em 2021. Acontece que muitas vezes, quando você fala para uma pessoa, segue a Cristo, se arrependa dos seus pecados, Deus vai poder te curar. Deus vai poder te abençoar. O que as pessoas estão falando? O que as pessoas estão fazendo? Não pode me julgar. Você não pode me julgar, você está me julgando. Mas não somos nós que estamos te julgando, é a palavra do Senhor que está julgando. As pessoas estão fazendo exatamente a mesma coisa que um cara lá 2000 anos atrás fazia. Um pouquinho menos. Mas é exatamente a mesma coisa. Eu sempre gosto de falar que muda as figurinhas, mas as atitudes e os pensamentos são os mesmos. Ah, mas hoje ninguém vai te enforcar lá de fora, vai... Não vão te fazer isso. As pessoas não vão te fazer isso. Só que as pessoas, hoje em dia, elas te excluem, elas não conversam mais com você. Quando você for fazer algum negócio, alguma coisa, vai ser muito mais difícil para fazer por você seguir a Cristo. Eu já, pelo meu emprego, já tive pessoas que não compraram o meu produto por eu ser cristão. Ah, vocês acham que é brincadeira? Não, não é. Só pelo fato de você seguir a Cristo, você não falou nada para a pessoa, mas o fato de você seguir a Cristo e ter Ele, faz com que as pessoas não queiram fazer negócio com você. Mas como é que pode isso? Que nem eu disse, não tem enforcamento, não tem, que nem um apóstolo aqui, que ele não executou o apóstolo, ele isolou o apóstolo. Foi durante esse imperador que foi escrito o Apocalipse. João foi exilado à ilha de Patmos exatamente porque ele difamou o imperador. Em outras palavras, ele deve ter chegado assim na cara do imperador e dizer, cara, não adianta tu fazer tudo isso aí na economia, fazer isso e tudo para o seu povo, se você não se converter ao Senhor Jesus. Se você não trocar esses costumes, não trocar o seu jeito de viver, você não vai ser salvo. O imperador disse para ele, cara, só que João ali, ele era um cara bem conhecido. E como ele era político, ele não matou.
Porque se ele tivesse matado ali na hora, ia pegar mal para ele, então ele isolou ele na ilha de Pátamos lá, que não era um lugar muito bom também, tá? E ele lá, Deus teve a revelação do Apocalipse para ele. E graças a isso também, digamos, pode dizer que alguns males vêm para o bem? Sim, alguns males vêm para o bem. Aquele mal ali foi muito mal, mas graças a isso nós temos a revelação do Apocalipse. Que nem falam, que males vêm para o bem. Aqui tu tem um exemplo na Bíblia que tem males que vêm para o bem. Graças a isso que nós podemos ler o Apocalipse. Que nós tivemos a revelação do que está por vir. Ah, mas o que tem a ver isso com hoje? Porque hoje, muitas pessoas, muitos lugares estão atraindo pessoas, estão querendo nos atrair, dizendo que são de Deus, tudo é amor de Deus, tudo pode. Mas isso são desejos da carne e não do Espírito de Deus. Por isso que tem muitos. O que a carne quer? A carne sempre vai querer festa. Então eles transformam praticamente a igreja, o lugar sagrado de Deus, em um picadeiro de circo. Em um lugar só de divertimento, um lugar de encontro, um lugar de vendas, um lugar para ficar vendendo pedra, pedaço de papel, tijolinho, e estão deixando Jesus de lado. Onde é que Jesus está no tijolinho? Eu vi em algum lugar aqui que Jesus disse que nós precisávamos, para receber alguma cura, receber alguma bênção, nós precisávamos ter algum tijolo abençoado? Não está escrito. As pessoas eram curadas simplesmente pelo fato de tocar nas suas vestes. Mas por que elas faziam isso? No momento em que elas com certeza tocavam na veste do Senhor Jesus, elas tinham deixado de lado os seus desejos carnais. Elas tinham botado tudo fora, aquilo que aprendia elas naquele mundo. O que era certo para o mundo daquela época, elas botavam de lado e queriam só Jesus. Elas iam cegas em Jesus. É aí que elas recebiam a cura, é aí que elas recebiam a bênção. É isso que nós temos que fazer hoje em dia. Nós temos que esquecer o mundo lá de fora. Quando nós viemos à casa de Deus, esquece os problemas. Esquece todas as dificuldades que você tem. E se concentre somente em Jesus. Busque Deus, busque Jesus. Com certeza, quando você fizer isso, Ele vai te dar a cura. Ele vai te curar. Acredite no Senhor. Ele quer que nós sempre tenhamos o nosso primeiro passo. Jesus nunca obrigou as pessoas a fazerem nada. Mesmo quando Ele convocava os seus apóstolos, Ele dizia, se querem, se levanta, siga-me e vem. Deixa as coisas aí e vem. Mas Ele nunca chegou, pegou as pessoas assim, você não vê isso na leitura. Ele nunca pegou as pessoas pelo braço e arrastava, você vai me seguir. Você tem que dar o seu primeiro passo. Você dá o seu primeiro passo, que com certeza o Espírito vai completar o outro. O Espírito vai fazer você dar o segundo passo, o terceiro, o quarto. Mas o primeiro passo cabe a nós. Cabe a mim e a você dar. E esse primeiro passo nosso é matar os nossos desejos e seguir somente a Cristo. Não é difícil seguir a Cristo. Basta nós ter o mínimo de vontade. Vir a casa, adorar Ele, você vai ver como as coisas vão ficar fáceis. Deus vai poder abençoar, vai poder dar as soluções para os nossos problemas. Ele vai dar isso. Ele nunca negou nada. O próprio Jesus disse, tudo o que pedirdes em meu nome ao Pai, no caso Jesus, tudo que nós pedirmos em nome de Jesus a Deus, Ele vai nos atender. Só que para nós chegar a esse pedido com Jesus, nós temos que ter o Espírito dentro dele. Momento em que nós chegarmos de coração quebrantado, estarmos cientes, estarmos conectados com o Senhor, Ele vai poder nos abençoar. Você vai ver como as coisas vão fluir melhor. Mas como fazer isso? Quando você for tomar alguma decisão importante na vida, não importa o que for, ore a Deus. Ah, mas eu não posso, eu estou no centro. Eu não posso orar. Pode, você não precisa lá dobrar o joelho, fazer um escarcéu. Simplesmente respira uns minutos antes,
Fecha as vistas, Jesus, me abençoa, eu preciso tal coisa, eu preciso fazer tal coisa. Me ajuda como eu faço nessa situação. Se você tem um problema na empresa, só respira e concentra e fala com Jesus. Ele vai lhe ouvir. Ele vai te ajudar. Por menor que seja a coisa, tem uma prova difícil no colégio, respira, fala com Deus, Ele vai te ajudar. Ele não vai te deixar na mão. Só que para isso acontecer, nós temos que estar com o Espírito dentro dele. Não adianta nós fazer todas as coisas que nós queremos da carne e querer falar com Deus. Mas Deus não me responde. Mas com certeza Ele não vai responder. Nós estamos praticamente sem o Espírito dele dentro de nós. Só estamos querendo fazer as coisas da carne. E a carne é inimiga do nosso Deus. Os nossos desejos carnais nos afastam de Deus. Todo o pecado afasta de Deus. Tanto que, se você pegar, tiver curiosidade ou coisa do gênero, quiser descobrir como o pecado é falado lá em hebraico, aramaico, é rata, tá? Mas o que significa? Rata, pecado, é errar o alvo para eles. Em outras palavras, quando você está pecando, você está errando o caminho de Deus. Você está saindo do caminho de Deus. Quando você peca, você não segue Deus, você segue qualquer outra coisa. Você está acertando qualquer outro alvo, ou qualquer outra coisa, menos o que Deus quer em nós, menos o que Deus nos pediu. Então, hoje em dia, vamos ter isso em mente. Deus vai nos abençoar. Nós não temos execuções, não temos. Mas o diabo, que é o nosso inimigo de Deus, ele trabalha muito na mente das pessoas. E as pessoas estão fracas espiritualmente hoje em dia. Porque ouvem muitas coisas da carne e poucas coisas de Deus. Mas as pessoas só querem shows, gritarias, danças e deixam de adoração, realmente a adoração de Deus, de lado. Tanto que essa semana eu vi um absurdo na internet, que para mim é o fim da picada, ter pessoas fingindo adoração a Deus para outras pessoas lá embaixo poder adorar a Deus. Mas que coisa mais estranha. Mas como assim fingindo? Aquelas casas enormes que você vê, tinha os caras tocando, aí tinha um cara na mesa de som lá de trás com um ponto de ouvido, mandando as pessoas lá na frente chorar para dar emoção para as pessoas. Mas vê se tem cabimento uma coisa dessas. E o que é isso? É a vontade da carne. Essa não é a vontade de Deus. Deus quer que nós sejamos espontâneos. Ele sempre disse, faça orações curtas, objetivas. Em outras palavras, Deus diz que não quer que você fique enrolando Ele 2 horas para pedir alguma coisa. Deus quer que você seja simples e objetivo. Se alguém teve alguma experiência ou qualquer coisa, quando Deus fala com uma pessoa ou manda algum recado, Ele não enrola, tá? Você pode, se você não sabe, não sei se é de Deus ou se é do ser humano, se for de Deus, eu sempre gosto de falar, é extremamente simples, reto, e que nem nós, os gaúchos gostam de falar grosso, tá? O jeito dele falar. Tu faz assim, assim e acabou. Se a pessoa ficar enrolando muito tempo para te dizer alguma coisa, pula fora. E ela disser que é de Deus, porque não é de Deus. Deus sempre fala extremamente simples e fácil para que todo mundo possa entender. Como Jesus fez. Ele ensinou as pessoas através de parábolas, com o cotidiano de cada dia, para que nós não possamos errar. Então, hoje em dia, vamos deixar de lado um pouquinho as nossas coisas carnais, o que os nossos olhos veem, que às vezes nós achamos que é bonito, que é de Deus, mas na realidade não é. Deus quer o nosso verdadeiro coração, a nossa verdadeira espontaneidade. Que nós matamos, o momento em que nós faça esse teste na sua vida, comece a matar um pouco esses desejos carnais, essas coisas, esses pecados, deixa de lado e busquem mais a Deus, você vai ver como todas as coisas na vida vão melhorar. Você vai deixar todas as coisas ruins que estavam te atormentando, que estavam te fazendo perder sono, que estavam querendo te cair em depressão, talvez alguma doença. Nesse momento, quando você pedir a Deus, Ele vai poder atender e Ele vai poder te curar. Amém? Devolva a